Saudações a todos. Meu nome é Luiz Francisco Ávila, eu sou médico, sou cardiologista e trabalho em radiologia há 40 anos. Inicialmente eu que trouxe a ressonância cardiovascular para o Brasil, isso nos idos anos de 1990, e aí a imagem de coração foi para a radiologia, né? Com a ressonância e posteriormente com tomografia. Primeiro eu queria agradecer a Canon pelo convite de expor a minha experiência. Então eu tenho uma experiência de 37 anos no Hospital das Clínicas, eu tive a oportunidade de abrir o serviço do Instituto do Coração, que tanto em ressonância e posteriormente em tomografia, é um serviço de alta complexidade, com 40, 45 exames por dia de coração. Tive a oportunidade também de montar o serviço no Hospital Sírio-Libanês, que atualmente também faz 45 exames por dia, 40, 45 exames entre ressonância e tomografia. Lembrando que é um hospital privado e geral, bem diferente do hospital público, especificamente em cardiologia. Então, o Hospital Sírio-Libanês hoje tem um volume de cardiologia que é significativamente alto, perto do que o mercado tem na rotina. É isso que a gente quer apresentar para vocês. Eu me sinto bem à vontade, porque trabalho com máquina da Canon e da predecessora em saúde da Canon, que era a Toshiba, desde a máquina de 64 detectores no início, que era uma excelente máquina, até o high-end, que é o Insight, pela qual nós vamos ter uma conversa hoje, temos uma conversa sobre a performance e a experiência nossa nesta máquina. Eu também me sinto tranquilo, porque apesar da volumetria gigante que o grupo performa, nós temos os 3 top sistemas de todos os vendors. Então nós temos o high-end da Canon, temos o high-end da GE e o high-end da Siemens. E nós estamos falando de um nível de máquinas, de sistemas de imagem que são absolutamente fantásticos. A capacidade de cada uma dessas máquinas, todas as empresas estão com produtos qualitativamente muito semelhantes, mas cada um com um aspecto diferente de abordagem, de reconstrução, de pós-processamento diferente. Então eu também me sinto muito à vontade, porque trabalho com os 3 sistemas num volume muito grande, e é essa experiência que a gente queria trazer a vocês nessa discussão hoje. Para começarmos a discutir as imagens cardiovasculares, acho que fica mais claro a explanação do universo que nós estamos trabalhando. Existe uma preocupação da radiologia e da cardiologia em imagem em relação à inteligência artificial. A inteligência artificial é algo que vai nos tirar do mercado, vai nos substituir, e na verdade não é isso. O que nós vamos ver aqui é a utilização de diferentes intensidades de inteligência artificial, não para tirar o nosso trabalho, muito pelo contrário, mas para enriquecer o nosso resultado. Então, eu não diria que quem vai sobrar é a inteligência artificial, eu diria que quem vai sobrar no mercado é quem utiliza a inteligência artificial para ter melhores resultados, que é exatamente o que nós vamos ver na apresentação de hoje. O sistema especificamente da Canon, ele utiliza bastante de inteligência artificial em todas as fases de aquisição, reconstrução e diferentes tipos de imagem, são chamadas imagens espectrais. Nós vamos discutir, primeiramente, a Deep Learning de reconstrução. Então, como é que o sistema melhora a aquisição da imagem e a reconstrução desta imagem, de maneira que não se utilize muita radiação e que você tenha uma imagem qualitativamente excepcional. Então, o que basicamente esse Deep Learning faz, essa inteligência artificial, ele tem um banco de dados de imagens. E a imagem adquirida é comparada ao banco de imagens geral. E você tendo esta comparação num volume de banco de dados muito grande, você consegue atenuar as zonas de ruído e você aproveita as zonas de sinal, e com isso a imagem fica, apesar de menos radiação, você tem uma imagem mais clara, mais delineada, mais diagnóstica do ponto de vista de contraste de baixa resolução, e a imagem é um realce baseado em um banco de dados de imagens previamente adquiridas. Basicamente, esse sistema chama-se ICE,
e ela é uma inteligência artificial, é um deep learning de reconstrução. Então, o objetivo básico dele é retirar ruído. Então, as regiões de ruído, ela retira naturalmente, o sinal fica exacerbado. Toda a imagem é uma relação entre sinal e ruído. Então, se você retira o ruído, você tem a exacerbação do sinal. E com isso, a resolução anatômica fica muito boa, e você tem imagens homogêneas e a reconstrução é muito rápida. Voltando do ponto de vista histórico, onde começa a reconstrução e onde começam esses algoritmos de reconstrução? Eles começam em 2011, com o ADA de 3D, que é bem primário em relação ao que temos hoje. Isso evolui até 2018, quando o ACE, que é este mecanismo que nós estamos conversando, surge com este tipo de reconstrução que nós acabamos de falar. E ele muda realmente a característica da imagem. Então, ele é um sistema comparativo com banco de dados geral. A evolução do ACE realmente é o PIC, que é uma outra geração de pós-processamento, e que ele, em vez de procurar a comparação com o banco de dados geral, ele utiliza um banco de dados que vem do Precision, que é um sistema da Canon que tem 0,25 milímetros de resolução. Então, não mais utiliza um banco de dados gerais, e sim utiliza um banco de dados de super alta qualidade e resolução. Então, esta é a diferença entre você ter o ACE e você ter o PIC. O PIC muda o banco de dados comparativo para alta resolução. Então, essas evoluções fazem um significado gigante na qualidade da imagem. Então, você tem, basicamente, a evolução do raciocínio do Deep Learning, mudando o banco de dados do ponto de vista qualitativo. Tá? Então, eu saio da imagem de General Image e vou para imagens de alta resolução. Nesse slide, a gente mostra a vocês a diferença entre uma imagem de aquisição, esta aqui, é uma imagem de aquisição normal, com corte transverso do vaso, e a utilização do PIC. Então, está pós-processada essa imagem à direita, com o seu respectivo corte transverso. E vocês podem observar que toda a estrutura de bordas, tanto do vaso, como as bordas do cálcio, as bordas da lesão não calcificada, ficam muito mais evidentes com pós-processamento. Então, é muito claro a melhora diagnóstica. A borda, olha no eixo transverso, a gente consegue ver muito bem a identificação de bordas, o que é fundamental na análise do lúmen. Então, a utilização do PIC, ele traz uma definição anatômica melhor, ele não tem um aumento de dose durante a aquisição, e o contraste de baixa resolução fica mais efetivo, né? E com isso vocês veem tanto a borda calcificada como a borda não calcificada com mais detalhe. Então ele diminui blooming, o que para nós é um inferno na avaliação de quanto cálcio é supervalorizado nas imagens regulares, né? Então, com redução de blooming e com aumento do contraste de baixa resolução, a evidência das bordas fica muito mais diagnóstica. E, finalmente, ainda no ambiente de inteligência artificial, nós vimos primeiro a reconstrução, depois vimos o Deep Learning utilizando o WISE e o PIC, comparativos em bancos de dados diferentes, e agora a gente vai observar uma outra modalidade de inteligência artificial que está embarcada no sistema, que é a aquisição espectral. Então, o que acontece? O tubo, durante a rotação, ele faz um switch de KV. Ele vai mudando o KV, né? E a inteligência artificial pega esses dados que estão adquiridos e ela completa os espaços entre essas aquisições, entre esse switching, de maneira a construir esta imagem, como vocês podem bem observar nessa animação. Então, a aquisição ela é feita
com um flipping de KV, e a imagem é, do ponto de vista complementar, criada e manipulada pela AI. Isso permite que você tenha um range de comparação entre KVs e que você tenha também aquisição feita em volumétrica. Então você tem 160 milímetros de volume nessa aquisição. E com isso eu posso diferenciar água, iodo, existe uma série de reconstruções que dão respostas teciduais. Isto é um trombo, não é? E perfunde, se perfunde é um tumor, se não perfunde é um trombo. Isso eu consigo fazer análise de perfusão estrutural, por exemplo, em miocárdio em lesões fixas, tipo infarto ou fibrose, ou em lesões transitórias, que eu tenho hipofluxo e observo esse hipofluxo no mapa de iodo ou no mapa de perfusão. E a Canon tem um range de volumetria de 160 milímetros no eixo Z. Ele faz modulação, sim, então durante a aquisição ele varia a intensidade de carga dependendo da zona anatômica. Ele tem um FOV de 500 milímetros, que é excepcional, e ele tem sim deep learning agindo para completar os espaços de aquisição. E aí podemos observar que a utilização de técnicas diferentes, de abordagens diferentes, vão atender tanto ao aparelho cardiovascular, como vão atender a análise de músculo esquelético. Você desenha, na verdade, quando você tem uma aquisição espectral, ela permite um range tão grande entre as duas aquisições, por exemplo, 70 e 110, por exemplo, permite um range tão grande que você diferencia tecidos, você não precisa se programar a aquisição. Ela já tem um range muito grande, ela vai te dar resultado independente do que eu quero apontar para ver calcificação, eu quero tirar calcificação, quero ver mapa de iodo, toda a informação está contida naquele volume. Um outro aspecto é a aquisição de imagem espectral em cardiologia. Ela não aumenta o tempo de aquisição, a aquisição é volumétrica, em um batimento, e ele tem a cobertura total do coração, o switching de KV no tubo é muito rápido, o tubo roda 0,24 e a complementação de imagens é feita por IA. Então, alguns casos aqui para a gente avaliar, paciente com IMC de 29, com dor torácica, e foi realizada, obviamente, uma coronária para identificar se a dor torácica era de origem coronariana, e só que essa aquisição foi feita de maneira espectral. Então, além de avaliar a coronária, como nós já vimos, eu vou avaliar a perfusão do músculo. Então, neste caso, aqui tem eixo longo, 4 câmeras e eixos curtos. Se vocês observarem bem, eu tenho uma hipoperfusão nesta região subendocárdica anterior, eu tenho subperfusão septal inferior, eu tenho hipoperfusão nessa região anterolateral. Então, o sangue não está sendo distribuído de maneira adequada nessas regiões. Isso pode ser pós-processado com mapa de calor, onde eu vejo aqui, por exemplo, a intensidade de iodo enorme, e aquela região que a gente viu inferior, no septo inferior, com hipocaptação, e essa parede lateral que a gente tinha observado na imagem, a hipocaptação também. Então, esse paciente tem um hipofluxo em parede anterolateral e parede septal. Então eu consigo dar uma análise não só anatômica como funcional deste miocárdio, que é muito rico na conduta clínica. Então essa é o sistema que a Canon tem como seu topo de linha, e realmente ele é um sistema especial. Essa máquina é muito robusta, ela toca coração o dia inteiro, não é que ela é usada no limite o tempo todo. E ela é uma máquina de fácil manutenção do ponto de vista de limpeza e de adequação da sala pronta para exame. Ela é uma máquina que
por ter um bore grande, acomoda muito bem, sem muito comprometimento emocional do paciente. E ela não é muito grande, quer dizer, as salas de exame não precisam ser muito grandes, é uma máquina compacta. A rotação do scanner é em 0,24 segundos, que é extremamente rápida, e o pitch da máquina é de 450 milímetros por segundo. O tubo de raio-x ele permite uma variação de 70 kV, até 70 kV de mínimo quantidade de raio até 1400 mA. Então é um tubo que tem uma versatilidade muito grande. O detector é um detector nativo da Canon com uma redução de ruído de até 40%. Então o sistema inteiro é desenhado para otimizar a aquisição, pós-processar de maneira adequada e reduzir a quantidade de radiação. Então, não só em cardiologia, esse sistema da Canon ele te permite uma versatilidade de aquisição de imagens, e na cardiologia, que é o que mais recruta a máquina, então ela é uma máquina que se adequa de maneira perfeita a qualquer realidade de clínica. Então, a gente tem tido pacientes muito graves feitos, ainda tem melhorias que não estavam nessa apresentação, como correção de movimentação da artéria coronária direita, que ainda não está contemplado nessa apresentação, mas já está em uso, o que melhora muito ainda pacientes que, apesar de beta-bloqueados, ainda tem movimentação de coronária direita, que é uma área de grande movimentação na estrutura cardíaca. Existe já ferramentas para minimizar isso e funcionam perfeitamente. Então, desde já agradeço e me ponho à disposição para qualquer informação que vocês precisem. Muito obrigado.